Muito bom dia, você de casa. Pode chegar que o Magazine desta segunda-feira tá só começando e tem muita coisa boa pra gente, né, Lud? Isso mesmo, que seja uma semana abençoada para todos nós e fica de olho que o Magazine tá cheio de novidades, informação culinária e também dicas para você ganhar dinheiro, olha só. Você vai ficar por dentro de todos os detalhes para tirar a carteira de habilitação. Começo de ano, todo mundo pensa em fazer dieta. Então aproveite esse momento para tornar a sua cozinha lucrativa e comece a vender salada no pote. E para aproveitar o feriado de carnaval, vamos mostrar opções de viagens para quem quer folia e para quem está buscando tranquilidade. Isso mesmo, e você pode participar com a gente através das redes sociais. O nosso Facebook é Magazine TV A Crítica. Tem também o nosso Instagram, @TV A Crítica Oficial. Você fica por dentro de tudo que acontece aqui na nossa emissora. E olha, hoje, segunda-feira, muitas crianças estão voltando às escolas. Inclusive, peguei um trânsito hoje, Lud. Conta pra gente, como é que começa essa segunda-feira de fevereiro, hein? Hoje a vida volta ao normal, principalmente no trânsito. A gente começa com essas informações sobre a volta às aulas nas escolas públicas. Cerca de 600 colégios estaduais iniciaram o ano letivo hoje aqui no Amazonas. As aulas seguem até o dia 14 de dezembro, com um total de 200 dias aula. Já na rede municipal, as aulas começaram na sexta-feira. E olha, tem gente que ainda não se matriculou, então corre porque você ainda pode ir em busca de uma vaga para o seu filho. As matrículas podem ser feitas pela internet, através do aplicativo Matrículas Amazonas. Outras informações também podem ser obtidas pelo telefone 3237-7181 para falar com a SEDUC e 3622-2108 para falar com a CEMED, 3632-2288 para falar com a CEMED, o número está aparecendo aqui embaixo. Então, se você ainda não matriculou o seu filho, corre, porque o ano letivo já começou desde sexta-feira no municipal e hoje no estadual, e você ainda tem chance de matriculá-lo, mas não perde tempo para ele não perder conteúdo de sala de aula. E olha, atenção estudantes que estão agora em busca de uma vaga no ProUni, o Programa Universidade para Todos. O resultado da primeira chamada foi divulgado hoje. Os candidatos pré-selecionados vão ter até o dia 13 de fevereiro para apresentar à instituição de ensino documentos que comprovem as informações prestadas na ficha de inscrição. Os estudantes podem acessar a página do programa na internet, que é essa que está aparecendo no seu vídeo, siteprouni.mec.gov.br. ou entrar em contato com a central de atendimento pelo telefone 0800 61 6161. O resultado da segunda chamada do programa deve ser divulgado no próximo dia 20. Então, os alunos que não foram selecionados nessa etapa ainda têm chance de estar na lista, que deve ser divulgada aí nos dias 7 e 8 de março. E começa hoje no Teatro Amazonas a temporada de concertos de 2017. Quem abre as apresentações é a Orquestra de Câmara do Amazonas, que vai apresentar um repertório com obras de compositores aclamados, muito conhecidos na música clássica. O espetáculo é gratuito, você não paga nada e começa às 8 da noite. A entrada é por ordem de chegada, então você que de repente nunca presenciou um concerto no Teatro Amazonas, é uma boa oportunidade de viver uma coisa diferente, de levar as crianças para conhecerem esse outro universo. Você não paga nada, só tem que chegar cedo para garantir o seu lugar. E agora vamos com Wilson Lima, direto do estúdio do Alô Amazonas, saber os principais destaques dessa semana. Bom dia, Wilson, como é que foi o fim de semana? Olha, a gente vai falar de um incêndio que aconteceu numa fábrica, na verdade, uma empresa de reciclagem na zona leste de Manaus. De longe dava para ver a coluna de fumaça e assustou muita gente aí dessa área. Os homens do Corpo de Bombeiros levaram aproximadamente 2 horas para conter as chamas. A gente não tem informações sobre os prejuízos a essa empresa, mas o fogo se espalhou com muita rapidez, uma vez que aí eram abrigados produtos de fácil combustão. A gente também ainda não tem indícios do que poderia ter levado a esse incêndio. Um trabalho de perícia, de investigação, vai ser feito para chegar a essa conclusão. No momento, não havia ninguém, portanto, ninguém ficou ferido nessa situação. E Ludmila Queiroz, um agente penitenciário, foi preso. Ele estava com drogas, celulares e carregadores. Ele trabalha na Raimundo Vidal Pessoa. E essa prisão aconteceu no momento em que ele chegava para o trabalho lá nessa unidade prisional. E tudo indica que esse material, dinheiro, droga, seriam entregues para os presos. Ele foi preso em flagrante, já vinha sendo monitorado há algum tempo pela Secretaria de Administração Penitenciária.
E vale lembrar que recentemente nós tivemos aquela força-tarefa, né, com apoio de Exército, da Força Nacional, Polícia Militar e Polícia Civil, para fazer uma vistoria, uma revista lá na cadeia pública Desembargador Raimundo Vidal Pessoa. Aí não adianta muito, né, Ludmila Queiroz? Se Exatamente, o próprio pessoal... Isso, na sexta-feira a gente até comentou, né? Faz tão pouco tempo que fizeram uma revista, já estão fazendo novamente. Como é que está entrando isso dentro da cadeia? Agora está explicado, né? Uma das explicações, né? Verdade. Obrigada, Wilson, pela sua participação. Até já ao meio-dia. Até já. E olha, Carnaval está chegando, muita gente está se preparando, mas sabia que já está na hora de se programar também para o Festival de Parintins, que acontece aí no último fim de semana de junho? Os passaportes para a Festa dos Bumbás já começam a ser vendidos agora, a partir do dia 15 de fevereiro, olha só. Os valores foram mantidos depois de uma decisão conjunta entre os presidentes dos bois e da nova empresa que vai vender os ingressos. O objetivo é ver a arena lotada nos dias do festival. O país está saindo da crise, houve uma inflação em torno de 10% do ano passado. Nós mantivemos os preços, isso na prática representa um desconto real de 10% no valor dos ingressos de 2017. A Nação Vermelha e Branca, atual campeã, quer manter a tradição de trazer o boi grandioso à arena. A expectativa é que esse ano seja um ano totalmente diferente também, até pela participação maior do público. Tudo está se caminhando para que haja um festival melhor de todos os tempos. O novo presidente do Boi Caprichoso diz que o brincante não vai se arrepender se comprar os ingressos. A gente, desde a nossa campanha, né, a gente está sempre procurando fazer o melhor, tanto na parte alegórica quanto na nossa superação. E se Deus quiser, nós estamos trabalhando para ser campeão do festival, e se Deus quiser, nós vamos ser campeão do Festival de Parintins. É isso aí, já começaram os preparativos também para o festival. E você aí que é torcedor ou do Caprichoso e do Garantido, corre, porque as vendas começam no dia 15. E olha, tem ingressos a partir de R$250, então já vá se programando. E hoje, segunda-feira, semana começando, daqui a pouquinho tem cozinha lucrativa com dica de receita que você pode fazer para vender. Início de ano é assim, fala de carnaval, fala de festa, de dieta, de como ganhar dinheiro, mas também de projetos que a gente quer realizar nesse ano. E um deles, que muita gente deixa assim para o início do ano, é tirar a tão sonhada carteira de habilitação, né? É isso mesmo, Lud. Deixa eu te fazer uma perguntinha. Você teve muitas dificuldades na hora de tirar sua carteira de habilitação? Sentiu medo? Olha, eu até que fiquei bem tranquila na hora, mas um dia antes eu não consegui nem dormir. À noite, que antecedia a prova, não dormi preocupada se eu ia conseguir. Mas eu não sei o que aconteceu na hora, no momento ali da prova, consegui ficar tranquila e passei de primeira. Que bom, viu? Agora a gente vai falar sobre a procura por autoescolas nesse início de ano. Muita gente aproveita esse período para ir atrás da habilitação. Inclusive, aprender a dirigir costuma ser uma das metas de muitas pessoas para um novo ano. Se você também está pensando nisso, a gente vai ver agora como é que está a procura pelo serviço e onde ele pode ser encontrado. Olha só. José Carlos tem 42 anos e está na sala de aula. Ele assiste atento às aulas sobre legislação no trânsito. Quais são os pré-requisitos ou os pré-requisitos básicos para se tirar a primeira habilitação? José nunca teve antes o interesse de tirar a habilitação. Isso até surgir a oportunidade de comprar um carro. Agora, a rotina desse professor mudou. Todas as manhãs, ele vai para a autoescola. Antes de procurar uma autoescola, o seu Carlos procurou na internet como funcionava o processo e, principalmente, pesquisou preços. Foi aí que ele chegou à conclusão que queria fazer aqui, nessa autoescola, que, além de tudo, fica próximo da casa dele. E agora a gente quer saber, seu Carlos, a expectativa maior, o frio na barriga, dá pela prova prática ou pela prova teórica? Com certeza a prova prática, porque eu não tenho experiência, né, com direção de veículo. Essa vai ser a que vai me trazer mais dificuldade. Bom, o processo todo, se você faz uma autoescola, custa mais de R$1.000. O senhor esperava ter que pagar tudo isso? Sim, no caso da autoescola me cobrou R$1.300 e eu achei um preço razoável, tendo em vista, né, as fases que nós temos que seguir. As aulas teóricas duram cerca de 20 dias. Em seguida, o aluno já pode marcar a prova no Detran. Bom, nós passamos desde legislação de trânsito, direção defensiva, primeiros socorros, meio ambiente,
né, os módulos necessários conforme a resolução CONTRAN. Então, legislação de trânsito, que é um tema mais complexo, onde aborda todas as legislações, as nossas leis, portarias, além de resoluções CONTRAN, e é uma dos módulos que mais constam na avaliação do candidato lá no órgão executivo. São 12 questões onde ele precisa, claro, como base, ter pleno conhecimento da legislação. Hoje, para solicitar a Carteira Nacional de Habilitação, é necessário ter mais de 18 anos, saber ler e escrever, ter documentos de identificação como identidade e CPF e comprovante de residência. Esta autoescola funciona na Cidade Nova. É uma cooperativa de instrutores. O presidente explica como funciona todo o processo para a retirada da primeira Carteira Nacional de Habilitação. O primeiro passo é levar o Detran para fazer o psicotécnico, né, pagar a taxa e levar a clínica para fazer o psicotécnico. Depois ela vem fazer as aulas de legislação. Ela vai se matricular, vai entrar numa turma e após terminar as aulas de legislação, ela vai fazer a prova de legislação. Essa prova será executada no Detran e pelo Detran. Após isso, depois de aprovado, ela retorna à autoescola para nós fazermos as aulas práticas. Aí nós vamos levar um instrutor nosso, que nós somos 92, e aí eles vão dar as aulas práticas, que será 20 horas e mais 5 de simulador. Depois de cada processo, tanto das aulas teóricas quanto das práticas, é necessário marcar a prova de acordo com a disponibilidade do Detran. E por causa da grande procura, do dia da marcação até o dia de fazer a prova, pode demorar até 2 meses. Nós fazemos todo mês cerca de 12 a 13 mil exames de direção. E, infelizmente, 40% são reprovados. Então, as pessoas têm que entender que dirigir não é você pegar um carro e sair pela cidade. Você tem que ter técnicas, você tem que ter uma direção defensiva, você tem que ter toda uma técnica para dirigir um veículo automotor. Então, por isso, é que existe esse grande número de reprovações e, com isso, gera uma demanda muito grande. Até junho, iremos modificar todo o nosso sistema de provas de direção, onde os veículos serão monitorados por câmeras, teremos um pátio todo monitorado por câmeras, uma central de monitoramento e, com isso, nós iremos dobrar a nossa capacidade de fazer exames de hoje para junho, se Deus quiser. E quem quer solicitar a habilitação tem que passar pelas aulas do simulador. Todo mundo é obrigado a passar pelo simulador, é a resolução do Denatran. Nós estamos em conversações com o Denatran a questão da logística no estado do Amazonas. O estado do Amazonas é diferente de toda a cidade ou todo o estado do Brasil, né? Poucos municípios são ligados por via terrestre. Então, nós estamos conversando com o Denatran para baixar uma resolução para que os municípios brasileiros, que o acesso seja somente por via fluvial ou via aérea, ficariam isentos do simulador. Em Manaus, a última prova, que é a prática, acontece no Centro de Treinamento do Detran. E por aqui, parece que o que mais atrapalha mesmo é o nervosismo. Nem sempre tirar a habilitação e começar a dirigir é uma tarefa fácil, viu? Algumas pessoas, elas costumam adquirir traumas nesse período do processo e acabam se rendendo a essa limitação. Pensando nisso, foram criados alguns centros de treinamento aqui na cidade, destinados justamente às pessoas que têm medo de dirigir. E para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui no Magazine a Fabiana Lemos, que é psicóloga. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Do Centro de Treinamento Dirigindo Bem, né, Fabiana? Exatamente. Agora, assim, as pessoas passam por esse treinamento e elas já estão habilitadas. Sim. Como é que vocês fazem esse trabalho lá no Dirigindo Bem para desconstruir esse medo e fazer com que essa pessoa crie coragem de ir para as ruas? Ok. Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de falar que isso é muito comum. Muito mais comum do que as pessoas imaginam, tá? Então, o treinamento, ele precisa ser direcionado tanto a aulas práticas, onde a pessoa vai se aperfeiçoar, quanto a um acompanhamento psicológico, onde vai ser trabalhada essa questão do medo e feito essa desconstrução, certo, tá? Então, assim, na verdade, nós sabemos que o medo, ele é algo necessário, inclusive, para a nossa sobrevivência, para a nossa preservação. Porém, para as pessoas que têm esse medo acentuado de dirigir, elas acabam sofrendo uma limitação. E aí elas vão ter que aprender a lidar com essa situação de maneira que facilite a inserção delas no trânsito, certo? Então, assim, quando eu tenho medo de algo, eu não consigo ver alternativas para não enfrentar aquela situação. Eu vejo apenas os riscos da situação. Então, na cabeça das pessoas que têm medo, dirigir é muito perigoso,
Por quê? Porque elas acreditam que elas podem causar um acidente, que elas podem machucar alguém, e aí elas acabam fugindo dessa situação. Pois é, você está entrando aí num assunto que a gente criou uma arte para mostrar para você que está em casa um pouquinho melhor desse medo justamente que as pessoas sentem, né? Sim. E aí a gente colocou aí, olha só, o medo de dirigir. Ela acha que o carro é que domina e não ela quem domina o carro, não é verdade? Exatamente. E aí ela acha que o carro que está ali no domínio da situação e que ela não tem controle sobre aquilo. Exato. As pessoas que pensam assim, elas precisam avaliar se realmente elas têm habilidade para dirigir. Já passaram pela autoescola, foram treinadas, tiraram a carteira. Mas sempre que eu tenho medo de algo, eu preciso perguntar, estou pronta para essa situação? Porque se eu acho que o carro me domina, talvez eu não estou tendo o controle adequado que eu deveria ter do carro. Certo. Entendeu? Então eu preciso desse controle. Eu preciso entender que o carro me leva, mas eu que domino, eu que guio, eu que digo o que ele tem que fazer. Isso mas para mesmo. isso eu preciso ter a habilidade adequada para todas as situações do trânsito. Isso mesmo. E olha, vamos dar uma olhadinha na próxima que a gente colocou aí para você. Medo de rampa, medo de que o carro volte. Isso é clássico. Sim. Muitas pessoas têm, até quem dirige, quem já tem o costume, Exatamente. às vezes vai subir numa rampa e fica com aquele certo receio de que o carro desça. Exatamente. Esse é um dos principais receios das pessoas, o medo de ladeira, né? E nós moramos em uma cidade onde existem diversas. Então, assim, qual a dica? Se eu tenho medo de algo, eu não posso ir diretamente para uma situação mais difícil. Inicialmente, o ideal é que eu tenha controle adequado da embreagem, é que eu aprenda realmente a sair da ladeira e para isso eu vou fazer o teste em ruas mais tranquilas, em ladeiras menores, em rampas pequenas, para depois eu ser inserida numa ladeira mais difícil. É como se a gente falasse assim, que você vai subindo degrau por degrau. Exatamente. Não adianta querer pular de um lá para o que está muito em cima, Exatamente. não é? Tem que começar com uma ladeira menorzinha e aí vai perdendo o medo aos poucos, Isso não é mesmo. isso? Por quê? Porque aí eu vou percebendo que eu estou numa ladeira pequena e que eu estou saindo dali, o carro não está voltando, certo? Então eu posso ir para uma ladeira maior. E aí você acaba matando esse bicho que tanto te inferniza ali, né? Aquele monstrinho. Isso, nós chamamos de pensamentos distorcidos. É a ideia de que o carro vai descer descontroladamente e vai bater em todos que estão atrás. E aí eu esqueço que eu posso frear, que eu tenho alternativas para que isso não aconteça. Ou seja, que você tem o domínio do carro, que foi o que a gente falou anteriormente. Exatamente. É você quem domina e não o carro te domina. Vamos para a próxima. A sensação de que vai ter pouco espaço para passar. Muita gente, às vezes, quando tem um ônibus de um lado, um carro do outro, fica com medo, né? Porque não Sim. tem a noção de espaço. Exatamente. Então, nós temos a sinalização das vias, né? E ali a gente sabe que cada um tem seu espaço. Então, eu preciso me posicionar no meu espaço. Entender que se eu invadir o espaço do outro, sim, vai ser perigoso. Mas se eu estiver dentro do meu espaço, o outro também estará dentro do espaço dele. Então, é atenção ao retrovisor, é tomar o cuidado se eu vejo que o carro maior está vindo em minha direção, eu posso dar uma buzinada e mostrar para aquele outro motorista que eu estou bem ali do lado, certo? Certo. Vamos para a próxima então, gente? Olha só. Trocar de faixa. Muita gente tem o medo de trocar de faixa e não sabe qual que é a faixa certa que ela deve de repente usar, né, Fabiana? Isso. E aí nós temos um problema que muitos motoristas, eles não usam o retrovisor. Né? E o pisca também, né? Exatamente. Então, assim, direção defensiva, eu preciso tomar todos os cuidados para evitar que as situações aconteçam e para isso eu preciso usar todas as ferramentas que o carro me oferece. Então, o retrovisor e a sinalização, ela é extremamente importante no momento da troca de faixa, entendeu? Assim, um erro grave que às vezes os familiares cometem é de querer levar alguém para treinar nas avenidas mais movimentadas da cidade. E a pessoa está começando, né? Como você falou, treinando, aprendendo a dirigir, não tem como. Exato. Tem que ser num lugar tranquilo, que não passe tantos carros. Sim. E aí treina com a pessoa esse uso do retrovisor, essa mudança de faixa, nessa situação mais fácil. E é muito importante que a pessoa que está ali no controle, dirigindo, ela também tenha todo o retrovisor no ângulo certo dela, porque às vezes o carro é do seu marido, por exemplo, você pega o carro, o espelho dentro do retrovisor ele está todo torto ali, não está adequado para você, então tem que adequar direitinho para poder não causar nenhum acidente no trânsito. Exatamente. Vamos para a quinta. A pessoa se sente intrusa, como se ela tivesse que sair logo daquele lugar. Ela não se sente como seu.
né, como o espaço fosse dela. Sim. Ou seja, ela está ali dirigindo, mas ela acha que aquele lugar não é dela. Está ali muito desesperada, muito agoniada para sair dali. Exatamente. E aí acaba acontecendo que os outros motoristas, eles não são muito pacientes. Aí né? começa a buzinar, Exatamente. e passa e xinga. Sim. Então a pessoa se sente realmente uma intrusa. O que é que eu estou fazendo aqui? Aí quando o carro estanca, a pessoa fica nervosa, no meio de uma avenida, num trânsito, bate um desespero, né? Totalmente. O que acontece? Naquela hora, eu posso até saber sair dali. Mas a minha atenção ela está voltada todo para o que está acontecendo lá fora, para as pessoas que estão fazendo pressão do lado de fora, né? Então é muito nocivo para as pessoas recém-habilitadas quando o motorista que está fora, atrás do carro, ele não espera, ele não tolera isso. Porque quanto mais a gente faz essa pressão com esse motorista, inexperiente ainda, mais dificuldade ele vai ter. Porque o nível de ansiedade vai aumentar. E ele não vai conseguir se concentrar naquela tarefa de sair daquele local. Então, a intolerância dos outros acaba sendo um agravante no medo das pessoas dirigirem. É verdade. Agora, o nosso sexto e último aqui que a gente colocou, o nosso item, é estacionar e manobrar. Muita gente tem pavor quando vai fazer, por exemplo, uma baliza, né, Fabiana? Sim. Que dica que você dá? Então, nós treinamos na autoescola entre cones. A gente não vai para essa realidade, né, entre outros veículos. Então, aí, de repente, tenta fazer com carros em distâncias maiores, aprende a manobra. Certo. E aí, depois, você vai tentar pôr numa vaga menor, né? Primeiro eu tenho que saber como que eu faço, como que eu procedo aqui. E aí depois eu vou me arriscar para realmente não correr o risco de bater nos carros que estão estacionados. Muito bem. Agora, no geral do que a gente mostrou aqui, de todos esses medos, qual é a dica que você dá para quem quer perder esse medo e começar o ano dirigindo bem, seguro, em busca de um emprego também? Porque muita gente precisa de habilitação às vezes para conseguir um trabalho. Sim. Primeiro passo, identifica por que você tem medo, tá? Qual a razão desse medo existir? Se eu percebo que eu preciso melhorar minhas habilidades técnicas, eu realmente vou precisar de um treinamento melhor, com profissionais que me ajudem e me preparem para essa situação. Nem sempre a ajuda de alguém de casa, do esposo, de alguém da família, é a melhor opção. Porque muitas vezes essa pessoa não tem habilidade para ensinar e também não tem paciência. Paciência, é verdade. Né? Então, buscar um profissional da área é a melhor opção. Se esse meu medo é realmente um fator mais emocional e muitas vezes eu preciso realmente buscar ajuda de um profissional da área da psicologia que vai trabalhar comigo essa desconstrução desse medo. Muito certo? bem. Então, assim, buscar ajuda de centros especializados que vão poder te dar o direcionamento adequado é o melhor, para que você não crie bloqueios maiores, tá? E se transforme de repente, um trauma. É verdade. Olha, Fabiana, muito obrigada pela participação você, conosco Natália. aqui no Magazine. Recebi a Fabiana Lemos, que é psicóloga, e falou um pouquinho sobre os medos que algumas pessoas têm para dirigir. Então tá aqui, todas as dicas foram dadas e a gente espera muito que você comece a dirigir seguro, tranquilo e de repente, se tiver em busca de um emprego, que consiga realizar nesse ano de 2017. O contato da Fabiana Lemos está aqui na sua tela, no seu vídeo. Muito obrigada mais uma vez. E olha só, você de casa fica ligadinho, porque ainda hoje aqui no Magazine tem dica de beleza. A gente vai falar de cortes de cabelo e barba também. E a Lud já está preparada ali, porque hoje também tem cozinha lucrativa, né, Lud? Exatamente, dia para você começar a pensar em ganhar dinheiro, fazer alguma coisa na sua cozinha que você possa vender. E olha, as saladas no pote têm dado certo aqui em Manaus, então daqui a pouquinho ao vivo vou te ensinar a preparar alguns molhos para salada, como montar, e você vai conhecer a história de um casal que está vivendo hoje da venda de salada no pote. Então não sai daí, porque pode ser a inspiração que você precisava. A gente volta já já, depois do intervalo.